Put your trust in us and we'll be champions. Muito boa noite a todos. 5 de julho de 2018, programa Filosofando no Ar. Hoje o tema é intoxicações, tóxicos, toxicologia dos alimentos. Ele vai falar mais que eu hoje. Mate, toxicologia dos alimentos, conceito de toxicologia, generalidades e especialidades, tá certo? Metanol e etanol. Lembrando que o metanol é o combustível que é usado geralmente nas corridas, é o ácido metanóico, e o etanol, aliás, o ácido metílico e o ácido etílico. O etanol é das bebidas. Alô. 64,7 graus centígrados, ali no meio mostra as garrafas, ali as variadas bebidas, e 78,5 graus centígrados. Ali um é metanol, outro é etanol, acho que é, né? Essa é mais a área do rally. 30 de novembro de 2012. É 12 ou 13? Não, 15. Lembrando, pessoal, que o ato e efeito de você ficar bêbado é sinal de envenenamento, é uma intoxicação. O etanol, ele, dependendo da quantidade que ele tem no organismo, o famoso álcool, né, ele envenena. Então não é errado tu dizer que o álcool ele é um veneno. Ele é, de fato. Ele causa problemas, assim como qualquer outra substância que o organismo, a partir de determinado momento, não vai mais reconhecer. Inclusive, dependendo da situação, se eu tenho uma quantidade X, agora eu não lembro o valor, de etanol por mililitros de sangue, Dr. Flávio que me corrija, a pessoa morre na hora. Se ela tem a quantidade... Aí a dose letal, né? Isso. Tem a 50%, o DL50 e o 100%. A dose letal, ela vale para qualquer substância, tá? Todas as substâncias têm uma dose letal. Tá, e a dose ali tem aquela para questão de trânsito, e tem gente que vai dizer, mas 3 cervejas é pouco. Mas e quanto considerar para ficar bêbado propriamente dito? Tu tem essa ideia? Não tenho essa informação. E varia de pessoa para pessoa. Isso, também. É. Tem metabolizador porque rápido. A única coisa que a gente já sabe é o seguinte, a partir do momento que tu ficou bêbado, é porque tu já atingiu algum limite do teu organismo. Só que tem a fase do galo, do macaco e do porco. Lembrando. O valentão, aquele cara que faz, e aí que é o perigo. A fase do macaco fica rindo sozinho e o porco começa a vomitar e tá mal mesmo. Me corrija se eu estiver errado, cada organismo responde diferente, né? Então, dependendo e ele é eliminado pelos pulmões, por isso que o hálito... A gente tem um padrão estipulado de dose letal, mas isso varia muito de organismo para organismo. Ele é só tipo uma espécie de média, um padrão. Então, pode acontecer, às vezes, para uma pessoa, a dose letal ser um pouco menos do que aquilo que está estipulado. Lembrando que a embriaguez tem gente que com um copo fica bêbado, e alguém que já com cirrose também acontece isso, e tem gente que toma um garrafão ou uma caixa inteira de cerveja e não fica bêbado, então varia muito de pessoa. E uma curiosidade, entrando no assunto, tem uma doença bem rara que ela se configura nisso. Se chama síndrome da autofermentação. Ela é raríssima. Comentou semana passada. Repetindo novamente, né? A pessoa, ela muitas vezes, já que a gente falou de etanol... Tem a ver com levedo, né? Isso. A pessoa, ela nasce com um fungo específico no organismo em excesso, o Saccharomyces, o mesmo da fermentação da cerveja. E o que acontece? Como a gente sabe, os fungos, as bactérias, no processo de fermentação, eles precisam de um substrato, ou seja, uma fonte de energia, um alimento. A partir desse alimento, eles conseguem gerar outras substâncias. Então, o que acontece? Quando esse fungo ele consome carboidratos, daí ele já começa a gerar o álcool no organismo da pessoa. Pessoas que têm essa doença. Elas são tratadas diariamente com antifúngico.
Elas são pessoas que elas podem ficar bêbadas comendo macarronada. Elas comem uma massa, elas ficam bêbadas. Por quê? Porque é carboidrato. A quantidade de micro-organismos que tem ali, das leveduras que tem ali, elas são tão grandes que ela já consome aquela massa e já deixa a pessoa bêbada. Vamos ver se tu pode responder também, aclarar os derivados do milho. No caso da cerveja, fazem mais mal do que as... Claro que a cerveja pura é bem melhor, né? Nem tem comparação. Uma coisa é tu tomar uma Heineken, outra coisa é tomar uma cereais não maltados, como diz no rótulo, que é onde vai milho geralmente. Tem algum conhecimento? Essa parte eu não tenho conhecimento, mas eu sei onde eu consegui essa informação. Eu vou em busca... O meu professor, um abraço para o professor Diogo, inclusive, ele tem uma cervejaria, ele trabalha justamente com isso. Inclusive, uma questão interessante é essa. Budweiser não maltado, né? Ela é boa, mas isso, poderia ser melhor. Na produção da cerveja, é usado muitos aditivos, às vezes. Então, às vezes é usado até hortelã como aditivo, morango como aditivo, essas coisas. Então, é uma... Fazem de tudo. Tem de laranja, de chocolate, sim, de cacau. É uma coisa interessante, eu vou dar uma... De café tu ia gostar. Inclusive, uma curiosidade, a cerveja mais cara do mundo é produzida por monge, por os monges. Para ter acesso a essa cerveja, a melhor cerveja do mundo, na verdade, né? Tem todo Tchecoslováquia tem as trapistas, eu acho que é das melhores. Para ter acesso a essa cerveja, é um trabalhão, é toda uma burocracia para conseguir entrar em contato com esses monges para eles darem a cerveja. As pessoas falam que monge é santinho, mas nem tanto, as monges bebem uma cervejinha. Mas ela começou lá no Egito, né? Isso. A cerveja, ela lá no Egito, ela tinha uma presença tão forte que na época várias metrópoles, cidades, elas eram criadas, elas surgiam em volta de cervejarias, porque é uma bebida muito consumida lá. Para eles era sinal de prestígio. Então, a cerveja na época do Antigo Egito, ela movimentava toda uma indústria. A cerveja, ela não pode ser exagerada, mas ela em quantidades pequenas, geralmente considera-se que ela tem alguns efeitos benéficos. Tem estudos que dizem que ela faz. Tanto ela como o vinho. O vinho tinto, o vinho branco, eles estão tentando provar, mas eu não conheço nenhum estudo. Isso, o vinho ainda. tinto, principalmente. Então, ali o metanol e o etanol. Lembrando que o metanol é para fazer os carros e, às vezes, em aviação civil também se usa, né? E o etanol seria mais a bebida. O que é toxicologia? Logia é estudo, tóxico, então é a ciência que estuda substâncias químicas ou agentes físicos quanto são capazes de produzir alterações doentias nos seres vivos. Química ou física, né? Está dizendo. Substância que pode produzir algum efeito nocivo sobre um ser vivo, alterando seus equilíbrios vitais. Esse seria um sinal de veneno, né? Tóxico. Lembrando que fármaco é o termo geral, alguns usam droga, se bem que droga aí confunde com o tóxico e ilegal. Então, o termo geral é fármaco, e aí vai diferir entre veneno ou medicamento. Apesar que o medicamento pode virar veneno, e o veneno pode virar medicamento se falar em homeopatia e algumas outras. Existem basicamente 4, se não me engano. A toxicologia forense, ligada aos aspectos médico-legais, uso dos tóxicos daninhos ao homem e animais. Outro dia a gente comentou sobre intoxicações, mercúrio, chumbo, metais pesados, entraria nessa toxicologia forense. Plantas tóxicas. De maneira geral, a toxicologia forense é aquela que eles usam em casos de homicídio, policiais, em casos policiais, porque tem muitos crimes que são feitos por meio de envenenamento. Então tem essa toxicologia forense que ela serve para identificar que substância foi usada, para isso levar posteriormente à solução do crime ou ao culpado daquilo. Então eles fazem essas análises. A toxicologia clínica, as enfermidades causadas relacionadas com substâncias tóxicas. Aí, por exemplo, tu pega o ferro em excesso é tóxico. Existe a hemocromatose e a hemosiderose, a doença de Wilson, que afeta o fígado e afeta o sistema nervoso também, dando até demência, causas de demência. E o excesso de alumínio leva ao mal de Alzheimer também. A toxicologia ambiental, o impacto dos contaminantes químicos no meio ambiente, causando
É o que aconteceu há 2 anos atrás, ou 3 já. Mariana lá. Até hoje contaminou, acabou com o Rio Doce, e contaminando 2 estados completamente, chegando até o mar. Delta Reboque, Nelly Tomás Alves, o índio. Delta Reboque Zolar. Realdinho Bortolim. Vamos fazer a música a qualquer hora. Ana Lu Bernardo. Bel João. Paulo César Oliveira Cardoso. Realdinho já foi. Olá, boa noite para o Nélio. Margarete Bertan. Jorge Cruz Pereira. O que ele é do outro Pereira lá, do Celso, do escritor? Mislaine Rabelo. Edelcio Sartor. Carlos Alexandre Michelin. Jack Machado. Michelin. Ah, tá. Michelin, né? Michelin. É o mesmo dos pneus, né? E um negócio de comida, né? Toxicologia alimentar. Estuda a natureza, fontes, formação de substâncias tóxicas em alimentos. Com as várias áreas de estudo, tóxicos endógenos, quando tem endo é dentro, exógeno é fora, bebidas alcoólicas e alergias alimentares. E aí tem uma pequena diferenciação entre intolerância alimentar e alergia alimentar. Intolerância à lactose, alergia à lactose. Intolerância à proteína também. Agora eu esqueci o nome. Proteína do leite, caseína. Tem alergia à caseína também. Lembrando que intoxicação alimentar é um tipo de envenenamento. Por isso que ela entra em toxicologia, estudo dos venenos e substâncias tóxicas. A partir do momento que tu sofre intoxicação alimentar... E a alergia seria a resposta do organismo perante esse antígeno. E a partir do momento que tu sofre uma intoxicação alimentar, é porque tu sofreu um envenenamento por conta de uma substância. Seja porque ela esteja contaminada com bactérias, esteja ostras, mariscos... Isso, esteja fora da validade, também acontece. Né? Embora curioso que tem algumas substâncias que mesmo depois da validade elas ainda têm seu efeito. Alguns remédios. Eles têm... Teoricamente até 4 a 6 meses, mas Foi geralmente feito não... Eu vi isso numa apresentação. Um cara, ele era bioquímico, biofarmacêutico. Uma coisa que eu nunca entendi é o queijo Roquefort. É o Roquefort, né? Aquele que é todo podre. E como é que não faz mal? Só de olhar para ele já é uma coisa repugnante. Eu não como. O queijo, ele é uma substância, ele é um alimento pesado. É o Roquefort. Então, ele... inclusive é engraçado que até em jogo de videogame, queijo geralmente ele tira a vida. Quando tu come queijo no jogo de videogame, em vez de tu recuperar a vida, ele tira a vida. Então, é uma boa fonte de cálcio. Né? Isso. É porque alguns queijos, eles têm um processo diferenciado que eles tratam, daí, dependendo do organismo, vai ter um efeito ricota é melhor para a saúde, mas a ricota, em 3 dias, ela está estragada. É que nem a questão do leite, né? Por que se acredita que esse leite caixinha, muita intolerância, alergia, seja aos produtos para ele... Porque ele fica fora de geladeira e tudo, é que nem maionese Hellmann's, né? Se tu fizer natural, em 3 dias estraga. O leite estraga muito fácil. Eles botam alguma substância. O leite da caixinha, ele é diferente, a começar pelo fato de que o leite de caixinha, no que ele diferencia daquele leite que as nossas avós retiravam das vaquinhas lá, é que aquele leite lá, o leite in natura, ele não tem nenhum tratamento. Então, a pasteurização, ferver a 100 graus. Esse é o tratamento industrial, né? Não, ele só tem a ferver a 100 graus. Né? A pasteurização é calor e depois frio. A pasteurização do leite, ela é feita em pasteurizadores que são trocadores de calor por placa. Então, o que acontece? O leite entra ali, eu tenho uma fonte de aquecimento. É tipo um choque térmico. Ele leva o leite até uma determinada substância, até uma determinada temperatura, para quê? Para diminuir a atividade bacteriológica dele. Bacteriostática. Isso. Por quê? Porque o leite que sai natural, ele tem muitas bactérias da própria vaca. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas elas até conseguem beber o leite aquele de caixinha, mas a beber o natural já passa mais mal ainda, né? E também essa pasteurização ela também tem a ultrapasteurização, que é feita a pressões ainda mais elevadas, para eliminar mesmo qualquer requisito que tem ali.
embora ainda assim, tem vários procedimentos para cuidar do leite. O leite, antes dele ir para pasteurização, ele fica armazenado em tanque de resfriamento a 40 graus. O leite, o soro de leite também, quando quer ser quer ser tratado, ele vai para o pasteurizador, ele é elevado até uma temperatura, depois ele sai dali, ele vai para alguns recipientes, ele tem uns tanques de balanço, que é um tanque que controla a pressão dele, então todo um procedimento ali para o leite da caixinha ele vir com a atividade bacteriológica reduzida. E ele vai da teta da vaca direto para o tanque, né? Isso. Via canalização. Ele vai para um tanque, ele fica no resfriamento a 40 graus, geralmente eles mantêm. Por quê? Porque nesse resfriamento eu já estou reduzindo um pouco a atividade das bactérias. E daí quando vai para a pasteurização, daí sim é para desnaturar as bactérias e algumas proteínas que talvez sejam muito fortes. É bem interessante o processo. No soro de leite eles também fazem isso. O soro de leite, ele muitas vezes eles usam para produzir lactose, ácido lático. E para fazer isso, eles levam num pasteurizador para o mesmo que faz a ricota? Não, é diferente. Embora muitas vezes é usado o soro para fazer outras substâncias. Uhum. Aqui no caso, o que é feito? É retirado, inclusive tem os finos no leite que ficam nesse soro, muitas vezes eles usam para processo de coalhada, porque os finos são restos de coalhada. Então eles retiram aqueles finos. E o kefir? Kefir não tem a ver mais ou menos. E daí o que também é feito? Tem a gordura do queijo também que eles retiram do soro, né? Muitas vezes, quando eu vou tratar do soro e do leite, é retirada a gordura, muitas vezes ela é usada para fazer creme, essas coisas. Na faculdade vocês estudam o de ovelha, o de cabra, o de... Não. O de égua? Na faculdade, na verdade, isso é mais um projeto que a gente fez, né? A minha equipe, o meu PCC foi em cima do soro de leite. Então, ele foi sobre isso. É bem interessante, não sobre o leite sim, mas sobre o soro de leite. Porque ele é utilizado para produzir o ácido lático. Separa a nata. Isso, separa os finos, que é resto de coalhada, separa a gordura e ele vai para pasteurizador, para um pasteurizador onde é quebrada as proteínas. Desnaturar. Daí que vem whey protein. Muitas vezes ele sai desse soro de leite. Whey é soro de leite em inglês. Proteína do soro de leite. Então é usado nesses pasteurizadores, é desnaturada. E essa lá nas academias. E essa proteína desnaturada ela vai ser utilizada, muitas vezes ela é utilizada na produção do whey. E, dependendo da situação, ela é bem cara. E também tem um outro processo que dá para fazer, que é separar a lactose residual, que ainda tem alguma lactose na quantidade de leite, de soro de queijo. Muitas vezes tu recupera essa lactose, e a lactose ela é vendida, às vezes, para a indústria, até para a indústria de cerveja, que às vezes eles usam. Tem uma cerveja que ela usa lactose, e é carinha. E é bem interessante. Ela usa um pouco de lactose para dar um gosto. Não sei, não sei certo para que eles usam, mas é utilizada muitas vezes. Tem uma que é sem glúten, agora com lactose. Sim, tem uma que tem lactose. É específico, um tipo de cerveja específico que já é caracterizado por ser uma cerveja com lactose. Endógeno, exógeno, dentro, fora, alcoólico, alimentar. As alergias mais comuns é tomate, ovo, camarões, leite, acho que são os mais comuns. Alguns desastres tóxicos relacionados com a alimentação. Em 1956, estava nascendo o nosso amigo Mário Pereira. Iraque, Paquistão, intoxicações massivas por farinhas, ali é farinhas, né? Conservantes, etilmercúrio e acetato de mercúrio. Outra intoxicação mercúrio teve no Japão, mas aí não tem a ver com alimentação, é outro tipo. Em 1960, na Holanda, enfermidade mantequila. Mantequila é margarina ou é manteiga? Manteiga, né? Em 1650, 16.250 casos de intoxicação por uso de um emulsionante. Mantequila é manteiga. Em 78, na Espanha, 200 casos por arseniato sódico em lugar do citrato sódico a um vinho. Então, um problema no vinho, para aumentar a acidez. Mais de 24 mil casos de intoxicação por azeite desnaturalizado com anilina, uso industrial, que é um corante. Inclusive, uma coisa interessante,
uma dica aí, pessoal. Pelo amor de Deus, não queimem aquela madeira esverdeada. Tem um tipo de madeira tratada que eles Para chamam. fazer churrasco? É. Aquela madeira, sabe por que ela é verde assim? Por causa de arsênio. Ela é tratada com arsênio para evitar ataque do tempo, essas coisas. E o que acontece? Teve inclusive um caso aqui em Santa Catarina, não sei se foi em Tubarão, ao certo, onde teve um caso de pessoas que morreram numa família porque eles botaram aquela madeira para queimar. O que acontece? Como ela tem arsênio, a hora que ela queimou, saiu nuvem venenosa da madeira com arsênio. Então, aquela madeira verde, ela, sob hipótese alguma, vocês devem queimá-la, porque ela é perigosa. Então, ela é utilizada para ser tratada. Então, às vezes a gente passa em um lugar que tem uma madeira meio amarelada, meio esverdeada, porque é tratada. Então, aquilo ali não deve ser queimado jamais, porque vai liberar uma nuvem venenosa que vai matar. O arsênio é altamente tóxico. Jack Machado, Silvoni, não. Sidene Meneghel Sartor, Daniel Alves, Márcia Hirsch, Simone Fraga Vicente. Então, mantequila é manteiga. A intoxicação pode ser leve, moderada ou severa. E aí entra até a questão de se está vencimento também, pode dar intoxicação também. Aguda, resulta grave, geralmente uma só administração. É aquela que a pessoa come, passa mal, muitas vezes tem que abrir e fazer uma traqueostomia, porque ela não consegue nem respirar. Crônica por absorção repetida, recidivante, volta a aparecer depois de algum tempo. Aí, lembrando que eu comentei lá no início, tem a dose letal, que é 100%, e a DL50, a média letal para 50% dos casos. E a 100 mata... Aí é outro problema, porque isso aí é feito com preal, com rato, com... Então tem a Sociedade Protetora dos Animais, né? Porque esses testes são feitos com mamíferos pequenos, né? Roedores, geralmente. A dose precisa produzir a morte de uma só absorção, originar uma intoxicação aguda letal. Então, DL50 com animais. A mínima deve ser 25%, a 50% e a 100%. Mas aí, se não vai usar os bichinhos, tu vai fazer o teste como? Vai testar como? É complicado. A manifestação da ação de um fármaco... Não, da ação. Ah, tá. Modifica algum mecanismo bioquímico ou função biológica. Então, é o efeito. O fármaco é... A gente fala em medicação, mas toda substância é considerada um fármaco. Tipos de efeitos tóxicos, imediatos ou retardados, locais ou sistêmicos, ou determinada região ou organismo todo, reversível ou irreversível. E o reversível e irreversível, a gente lembra os agrotóxicos também, né? Pode ser feito reversível. Doutor Flávio, e os cumulativos, eles seriam quais desses aqui? Crônicos e o sistêmico também. Eles seriam sistêmicos? É. Geralmente efeito cumulativo é metal pesado, né? Chumbo, mercúrio, ouro. Chumbo e mercúrio. Manganês também. Também. Magnésio. Loucura mangânica. Manganês. Mas o magnésio, ele também... Faz bem pra saúde. Eu sei, mas em excesso ele também... Em excesso vai dar diarreia. Mas não é letal. Deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta. E que tipo de efeito a pessoa tem quando ela é envenenada por alumínio? A longo prazo, eles relacionam com o mal de Alzheimer com a demência. Agora, agudo não sei, nunca ouvi falar. Chumbo, tu sabe qual é, né? Sim. O chumbo, ele, inclusive, bala. ele causa psicose. Não, agudo é bala, é tiro. Ah, tá. Sim, mas ele, a longo prazo, Quando cumulativo... se diz popularmente, encheu o cara de chumbo, realmente encheu de chumbo. O cumulativo, ele, quando a pessoa consome muito, está muito exposta. A psicose. Ela causa psicose, né? E efeitos. Todos eles, manganês, chumbo, mercúrio. Eu estudei manganês, é um estudo bem interessante. Conhecimento prévio sobre o tema. O que é toxicologia? O que é um alimento? Então, toxicologia é estudo dos venenos, dos tóxicos,
E o alimento é o que serve para nutrir, né? Um nutriente. Hoje em dia se fala em nutracêutico também, é outro termo que se usa. Efeitos tóxicos dos alimentos. Se considera que o alimento em condições normais é aquele que ingerido repercute em benefício. Ao contrário, um agente tóxico causará um efeito adverso ao organismo. Aquele mast ali que eu não entendi, eu não cliquei ali para ver o que é. Toxicologia dos alimentos, problema de estudo. Necessidade de descrever os grupos tóxicos dos alimentos. Por que é importante esse tema? Motivação. Objetivo: descrever os grupos tóxicos dos alimentos mediante a busca parcial, análise, a síntese da informação para assentar as bases, né, se fosse traduzir em português, num estudo de toxicologia. Toxicologia dos alimentos. No SlideShare tem bastante estudos, tu que é desta área. Avaliar a inocuidade, então se ele não causa dano, a seguridade e a qualidade dos alimentos ao ser humano. Os alimentos foram essenciais na sobrevivência dos organismos vivos, aprendendo nossos antepassados a preparar os alimentos desde tempos pré-históricos. No início, a carne era crua, até eles dominarem o fogo. Tem até aquela Guerra do Fogo, um filme bem interessante, um documentário, né, que fala sobre. Levaram bastante tempo para conseguir dominar o fogo. Até desenvolver o palito de fósforo foi um longo tempo. Muitas perdas humanas ao selecionar aqueles alimentos. Outra coisa interessante que fala isso aí, que o povo egípcio ele alimentava primeiro o filho mais velho. Por isso que naquelas pragas do Moisés, os filhos mais velhos morreram. Não tinha nada a ver com o anjo matador. Era porque eles consumiram alimentos estragados. Lá foi uma sequência de eventos explicados cientificamente. Todas as 7 pragas são explicadas, desde a maré vermelha até a morte dos primeiros filhos. É explicado cientificamente. Houve muitas perdas humanas, se iniciou aproximadamente 200 anos apenas, com algumas décadas, estabeleceu a toxicologia dos alimentos para a disciplina de ensinamento universitário. Então é um estudo bem recente. A ciência tem 200 anos também, né? Começou lá na época do Iluminismo, ano 1700 para cá. Evolução da disponibilidade dos alimentos. O que aconteceu? A população começou a aumentar até os 1900, era 1 milhão no máximo, e depois ela começou a aumentar muito, a cada 50 anos começou a aumentar exponencialmente. E aí teria que aumentar mais a produção de alimento. Aí tem a questão de guardar o alimento, conservar, transportar. Então tem toda essa questão. Nossos antepassados apenas comiam frutas, verduras, legumes, raízes, depois começaram a comer carne. Se diz que o crescimento do cérebro se deveu ao comer carne, então aqueles que defendem o vegetarianismo, se eles estudar a história, vão ver que a carne é importante, tu não pode abrir mão totalmente, pelo menos no primeiro momento. Sementes, raízes silvestres, raízes, nozes, insetos, mel, animais pequenos, na Ásia eles usam muito gafanhoto, animais pequenos. Eles comem de tudo, né? Formiga, tudo. Capturados pela própria mão. Por sua vez, foram capazes de ir selecionando e desejando espécies vegetais pelo método empírico de ensaio e erro. Leopoldo Andrei, 1973, e Liner, 1980. Ensaio e erro, tentativa e erro. Desejando. Aproximadamente faz 2 milhões de anos. Não, mas dá para ler. O homem foi capaz de elaborar artefatos para a caça de animais de maior envergadura. No entanto, tanto a carne de animais terrestres quanto de rios ou de mar eram consumidos no início de forma crua até se dominar o fogo. E aí ali mostra
uns preparos da antiguidade lá. Aí não vai dar para ver. Primeiras domesticações de cabra, de boi, o cão sempre acompanhou, o cavalo sempre acompanhou. Na atualidade se tende a se considerar o termo xenobiótico. Isso é o conceito de qualquer substância de fora, exógena ou estranho ao organismo, que traz sua interação, pode originar um efeito nocivo. E tem o xeno-hormônio também, que seria um hormônio de fora. E ali mostra peixes, mariscos, intoxicações por alguns tipos de peixe, mariscos. Letal tem o baiacu, né? Tem que ser preparado de maneira especial para não matar. O baiacu, ele tem uma substância chamada tetrodotoxina. E essa substância, ela causa efeitos adversos. Bufomedina, acho que é o baiacu também. Qual? Bufomedina. Bufo, vem de sapo, não é? Não. É do sapo boi. Tá certo. É do sapo. Ninguém vai começar. Tem um pessoal meio doido. Tem um caso interessante. Na Malásia, há um tempo atrás, foi descoberto um sapo gigante. Ele era do tamanho de uma criança. Daí os caras, para segurar, eles pegavam ele por debaixo. E daí o que aconteceu? Tinha um cientista, ele viu era um grupo lá na Mongólia, isso. Não sei se é Mongólia ou Malásia. Malásia embaixo, Mongólia em cima. Um dos dois. O que acontece? O cientista, ele ficou interessado naquilo, ele queria comprar, só que o pessoal, ele não quis vender. E eles, na verdade, eles quiseram, só que não tinha o dinheiro, né? Daí o que ele falou? Ele se deu ao trabalho de ligar lá pro país dele, Estados Unidos, para eles mandar dinheiro para ele poder comprar esse sapo para poder estudar. Só que quando ele chegou lá, os caras tinham comido sapo. Daí, o que é ignorância, né? É uma descoberta científica que se perdeu, porque... inclusive tem umas fotos desse sapo, que vocês podem dar uma olhada. Ele era um sapo grandão mesmo. Se existiam, provavelmente existem outros, mas devem ser bem raros. Algum efeito deve ter ocasionado o crescimento desse animal, de alguma forma. Aproveitando, falando de peixe, eu pessoalmente nunca gostei nem de bagre ou jundiá. E se tu analisar, a maioria das intoxicações, ou é bagre ou é jundiá. Bagre eu não gosto. Sei se tem alguma explicação. Eu tenho trauma de bagre, porque uma vez eu furei o meu pé com o espinho do peixe bagre. Eu pisei em cima do bagre, ele tem aquela serrinha, então ficou furo mesmo. Se tu olhava assim, tu conseguia ver o meu pé por dentro. Vê lá. E foi um furo bem razoável. Já é complicado até por aí. E 2 vezes aconteceu, né? Outra vez foi com prego, mas não tão grande quanto com um bagre. E é doído pra caramba aquilo. Porque não tem anestesia, né? Então tu sente exatamente a dor do teu pé sendo perfurado. Andar sem condições. Eu lembro que eu fiquei um tempo de molho. Não consegui andar, botei uma faixa. E o peixe tem que se cuidar da questão do iodo, né? Eles têm muito iodo. O iodo... Se tu tiver hipotireoidismo até é bom, melhora. Isso. Se tu tiver hipertireoidismo, tu vai piorar. O iodo em excesso, ele faz mal, mas ele precisa de quantidades muito grandes. O grande problema que a gente tem hoje em dia são dos outros elementos da família do iodo, justamente porque eles competem com o iodo. E entra isso em intoxicação alimentar, porque boa parte desses elementos que são os compostos halogenados, que a gente chama, eles mercúrio são cromo, cloro, essas coisas, eles vêm dos agrotóxicos. Então, o que acontece? Então, eu já falei isso várias vezes. Organoclorado e organofosfato. Já falei várias vezes, eu vou falar de novo. Sempre que alguém dizer que agrotóxico não faz mal, essa pessoa é ignorante. O agrotóxico é tóxico até no nome. Então, o agrotóxico ele faz mal. É um veneno. É literalmente um veneno que eles botam. Às vezes a pessoa fala, estão botando veneno nas plantas. De fato, estão botando veneno nas plantas. E o peixe, se não for bem assado, ele tem os bichinhos, né? Sim. Fungos e... Tem até vermes parasitas. E alguns peixes. vermes parasitas. Teve um caso... corvina, né? Corvina tem que ser bem assado. Teve um caso de uma pessoa lá no restaurante que ela foi lá e a hora que ela recebeu o peixe, estava cheio de verme. O peixe assado que ela mandou. Por quê? Foi maltratado. É que nem o fígado, né? Isso. O fígado é bom, mas tem que ver se ele não está contaminado. Isso. Pela filária, filariose. Filária é triste. Não tem cura ainda, né? Então... E a mesma coisa, carne do porco assar bem por causa da larva da solitária. Isso. Tanto a neurocisticercose, né? Tanto a sólido do porco quanto a bovina também.
Esse negócio de verme é complicado. Mas eu acho que ainda o pior que tem é a filária. A filária. A filária, porque a filária não tem... E a Na mesa verdade, que causa aquela... a elefantíase, né? Elefantíase. Ela, na verdade, me confirma se essa informação, ela tem cura no estágio inicial, quando tu descobre ela cedo. Tem uma medicação que se usa, não lembro o nome agora. Mas não sei se tem no SUS também. Mas se chegar muito tarde, não tem Tem condições. uma mulher na Vila Rica que tem, nem cirurgia plástica não adianta. Isso, e é complicado. Na verdade, não é a filária em si o problema é uma bactéria que tem na filária. Inclusive, na Alemanha estão fazendo estudo. Eles estão usando uma substância para tentar matar as bactérias que ficam na filária. Matando essas bactérias, matam as filárias, porque elas têm um cooperativismo ali. Não sei certo como é que é. No caso da elefantíase, é o pernilongo. Isso. O Culex fatigans. Lá na África tem muito também. Caso de filariose. Só que como é uma doença que ela afeta mais lugar tropical, ainda não se teve o interesse de ir em busca de uma cura. Se fosse algo que afetasse mais aqueles países... Como a malária, né? Se fosse algo que afetasse mais países grandes, com certeza já teria uma cura. Chagas, a malária. Mas então tem que ter cuidado sempre quando for fazer os alimentos. Lembrando que a carne de boi também, uma passada, não é perigosa, porque também tem solitário. E no caso o sushi e o sashimi, que o peixe é cru. É o shoyu, a substância que é usada que mata. Eles têm os preparos tudo para matar Eles têm um preparo que... Mas eu não sei como é que eles fazem. Se não me engano é o shoyu, né? Só que tem estudos que dizem que o shoyu faz mal para a saúde. Outra coisa que faz mal, que eu gostava de usar e não uso mais, é o tal do incenso. Se tu pesquisar, o incenso é cancerígeno. Agora não sei se é todo, né? Tem alguns com cheiro melhor, outros com cheiro pior. Ali fala algum peixe especial, fala peixe, mariscos, xenobióticos. Então, biovida, xeno, estrangeira. Endógeno ou próprio do alimento. Constitui substância encontro presente de modo natural nos alimentos ou se geram da evolução natural dos mesmos. Derivados de toxinas animais e vegetais e contaminação dos alimentos por micotoxinas, toxinas produzidas por fungos. É o que tu falou da bactéria lá da filária? Não, lá é uma bactéria mesmo, não é o fungo. A micotoxina, ela geralmente é um termo que a gente usa muito, principalmente para se referir aos cogumelos. Ao cogumelo. Porque o cogumelo tem o champignon, mas o cogumelo é algo perigosíssimo porque ele não tem um padrão. Tem cogumelo que tu não tem como saber se ele é venenoso ou não. Só tem a manita que tem a... Como é que é o nome a muscária é o mais famosa. Muscária. E tem a faloides que é tóxica. Aquela vermelha e preta. Mas a manita muscária, ela também é tóxica. De onde é feito o buscopan. Ela é tóxica, mas não no mesmo nível que a outra manita. Moscada, não tem nada a ver, né? A manita muscária é considerada tóxica por causa que ela tem efeito alucinógeno no organismo, que é o agário das moscas, a muscária. É o famoso cogumelo do Super Mario, para quem conhece. Aquele cogumelo lá vermelhinho, preto. Só que aquele lá não é o Super Mario, é porque ele deve ter alguma resistência àquilo, né? Mas o ser humano não deve. Inclusive até brinquei uma vez. A faloides pode matar. Inclusive até brinco de vez em quando, né? A manita mata mosca. Por isso que o Super Mario vê tartaruga andando, vê cavalo em dinossauro, luta contra tartaruga dragão. Aí tem a psilocibina mexicana, que é tóxica, que tem a psilocibina. Sim. A manita muscária, muita gente usa. Muita gente usa já para ficar doidão mesmo, para ficar chapado. Para fazer chá, né? Chá de cogumelo. E tem o chá de cogumelos. O chá de cogumelos, ele é uma faca de dois gumes, pelo seguinte, ele numa quantidade pequena ele é saudável. Tu tomou um pouquinho a mais, já se torna tóxico. A mesma coisa, a ayahuasca. Vômitos, cólicas. A ayahuasca é mistura de várias. Isso. Tem a armina, então tem o cipó, o Bacterococcus caapi, tem a chacrona, que eles chamam, é uma mistura de 2 ou 3 substâncias. Tem escopolamina, tem armina, tem armalina, são parecidos com a serotonina, fazem efeito parecido com a serotonina. E voltando aqui nas micotoxinas, um outro problema é o seguinte, né?
Tu tem na mesma família, tu tem cogumelo É saudável, mais, então as macroscópicas ou as microscópicas também. também consideram, produzida por fungos específicos. Mico já vem da palavra de É fungo. fungo, é. Então ela se refere a isso a todo. Mas é muito mais comum a gente usar esse termo referindo-se a envenenamento por cogumelo. Pelo Teve menos uma em série do House interessante, que a freira dizia que via Jesus e tudo, e o House, como ele vai a fundo, ele descobriu que eles faziam chá de um cogumelo no mosteiro, por isso que ela alucinava. Isso é interessante. Sim, é interessante, porque o cogumelo é aquela coisa, é a faca de dois gumes. Ele até uma quantidade pequena, ele é saudável, mas tu passou daquilo, ele já se torna tóxico, né? Então, daí ele pode causar alucinação. Lembrando que o champignon e aqueles outros três que eu não lembro o nome, aqueles pode comer à vontade, Isso. eles não tem problema. Embora que o tem no gosto seja mercado, bem ruim. que tem no mercado. Agora, se comprar pela internet é complicado. Embora o gosto é bem ruim daquilo. Eu não gosto muito do gosto de champignon. Dele puro assim, não. Tem uns grandão escuro, é mais ou menos. Tem uns cogumelos que eles são estranhos. Tem uns que são... São boas fontes de proteína. Isso. E tem outros que eles são mais complicados. Então, muita gente acha que, às vezes, aprende na escola, porque tem cogumelo comestível. Já acha que pode sair na rua catando o primeiro cogumelo que vê e botar na panela. Não é bem assim. Tem que ter algum conhecimento. Por isso que eu falo, o cogumelo é muito perigoso. Então, só confie nos que tu compra em supermercado. Porque aqueles lá, por vezes, eles já são aprovados. Mas esses que tu acha por aí, ou se alguém oferecer para você na rua, você também não... a menos que você conheça a empresa que está vendendo, ver se realmente é confiável, não compre, porque cogumelo é uma coisa complicada. Tem muita cara da cultura popular, né? Aquele cogumelo gigante lá do japonês. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum estudo a respeito daquilo lá. Combate câncer, combate não sei o quê. Quando diz que é bom para tudo, desconfia, né? Não existe bom para tudo. É panaceia, como diz no grego. Talvez ele não seja tóxico, mas não sabe se ele é bom para tudo. Só que tem uns que as pessoas confundem, porque eles são muito parecidos, né? Bolso do japonês que é muito parecido. Tu pega aqueles cogumelos lá da família do Anjo da Morte. É um tipo de cogumelo que já diz que ele é assassino, ele mata. Os cogumelos da família do Anjo da Morte, eles são muito parecidos entre si. Então, para te identificar... A faloides e a mata-mosca são parecidos. Isso. A muscária... Os amanitas, eles são parecidos. O muscária é o agário das moscas, mas tem outros ali da família que eles são muito parecidos. Às vezes eu dou uma pesquisada porque é interessante dar uma pesquisada nisso, porque o cogumelo, ele, embora talvez ele não seja usado para ser comestível, muitas vezes ele é utilizado como fonte de remédio, né? Alguns, né? Sim. Então, é interessante, quimicamente falando, dar uma pesquisada nisso. Mas tem que ter cuidado. Tem o fungo do centeio, não sei se já ouviu falar, Claviceps purpúrea, foi de onde foi extraído o ácido lisérgico, e a partir do ácido lisérgico, o Hoffman fez o ácido, o LSD, né? Dietilamida do ácido lisérgico. Então, substância lisérgica do LSD, sem LSD. E sem LSD. Começou com fungo. E tinha contaminações, aí fazendo um link com religião, nos mistérios de Eleusis no Egito e na Grécia, Tebas, contaminação por fungo. Naquelas cerimônias religiosas. Cogumelo do centeio, do trigo. Do centeio. Na época não tinha conhecimento e usa aquilo ali... Por isso que tinha uns que tomavam cerveja e passavam mal, podia até matar. Uma coisa interessante sobre o Amanita muscaria é que ele é considerado venenoso, mas ele não mata. É muito raro o caso de gente que morreu por ele, geralmente pelo consumo em excesso. Mas por que ele é considerado venenoso? Porque ele tem aquela substância alucinógena ali dele, muitas vezes. Daí varia muito, mas geralmente separa, né? Tu tem o cogumelo alucinógeno, o cogumelo comestível e o cogumelo mortal. Um deles é a escopolamina. Isso. Inclusive é um tema médico interessante, qualquer dia a gente trazer aqui sobre os cogumelos que deram origem a produtos médicos, a fármacos, essas coisas. Parece que tem mais alguns também, né? A digitalina não, mas aí a planta, a choradeira, não, como é que chama? Chorão? Não, chorão deu origem à aspirina, ácido acetilsalicina.
Mas a digoxina, que é usada para insuficiência cardíaca, vem a dedaleira, o nome, é uma planta. Mas tem a ver também com isso aí. Uhum. As substâncias são as mesmas, escopolamina. E é interessante isso. Inclusive, tem uma coisa interessante. Tem um fungo Cogumelo maior... eu não lembro o nome agora, mas tem um que é usado para prevenção do Alzheimer. Tem um fungo que ele é considerado o maior Para fungo do melhorar a mundo. memória. Homeopatia usada. Ele fica embaixo da terra, esse fungo, e ele ocupa uma parte bem grande dos Estados Unidos. Tá, tu não tá falando daquele negócio parecido com chocolate? Qual? Como é que é o nome daquilo lá? É parente do fungo. Trufa. Por isso que ela é cara. Uhum. E é bom. Não é desse que tu tá falando? Não, não é desse. É uma espécie de fungo que ele gera vários chapéus. Vários chapéus, vários cogumelos. Só que tudo faz parte de um organismo só. E ele ocupa um quarteirão gigantesco. É interessante. Eu vou trazer o nome aqui no próximo programa. Hoje já encerrou e a gente vai ter que encerrar aqui. A gente vai continuar no próximo programa. Tem quantos slides? Tem alguns. Tá na metade hoje. Esse é um assunto bem amplo e é bem interessante, como a gente conversa também. É interessante e sempre dá uns toques, porque senão fica muito jogado. Daí é interessante passar essas informações. Então, até semana que vem, doutor Fábio. Até a semana que vem. Boa noite a todos. So put your trust in us and we'll be champions. So put your trust in us and we'll be champions.